Boa noite, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui essa noite para falar de um assunto que talvez você fale, puxa, Thaís, você vai falar de novo desse assunto, né? Vamos falar dos últimos dias que estamos vivendo. Nosso tempo está se abreviando aqui na terra e nós, filhos, estamos ansiosos, né, para estar com o nosso papai lá no céu, e eu creio que ele breve virá nos buscar. Quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas horrorosas estão acontecendo, o amor de muitos se esfriando. Nós temos visto pais contra filhos, filhos contra pais. Nós temos visto tantas atrocidades acontecendo aí fora, né? Olha só a questão dos massacres que tem acontecido. Até mesmo, né, o que colocaram na internet não era real, mas que causou tanta coisa nos corações dos adolescentes essa semana, né? Nós que temos filhos, que estamos na escola, até mesmo nós ficamos apreensivos essa semana de mandar os nossos filhos para a escola. E isso está acontecendo porque o amor está se esfriando, porque as pessoas, elas rejeitam a sabedoria de Deus, elas rejeitam conviver com Jesus, elas rejeitam o Espírito Santo, e por isso essas coisas estão acontecendo e nos tirando sono. Nós também tivemos aí a notícia que a Shein ia ser taxada, e pode ter que ocasionou a perca de sono para muitos, a Shein e a Shopee sendo taxada, mas graças a Deus já foi derrubado esse espírito. Nós podemos comprar livremente na Shein, amém? Mas as coisas não têm sido fáceis nesse tempo, né? Então, nós precisamos de uma receita para que possamos entender como proceder como os filhos de Deus nos últimos dias. Como mantermos a nossa chama acesa diante de tantas coisas. Jesus, ele é tão bom que ele nos deixou um manual para isso. Mas como todo manual, nós não gostamos de ler e aprender de fato com ele. Jesus nos deixou a palavra de Deus e tudo que está escrito nela é um manual para as nossas vidas. É como nós podemos fazer as coisas, é como nós podemos ir bem nas coisas, é como nós podemos chegar até o dia que ele venha bem, tranquilos, animados, sedentos por esse dia. Mas nós temos preguiças. Às vezes se torna enfadonho pelo fato que ele é um livro grande, gigante, e nós não gostamos de ler a palavra de Deus. Mas a Bíblia, apesar de ser grossa, ela não é enfadonha. Mas as palavras que nela há geram vida em nós e nos ensinam como devemos nos portar e caminhar. Na verdade, hoje eu vou ter ela como um livro de receitas. Vou passar aqui para vocês algo que extraí dessas páginas e gerou vida e combustível em meu coração, de como eu poderia viver nos últimos dias sem desanimar e também mantendo a chama do Espírito acesa dentro de mim e dentro do seu coração, amém? E para isso, como eu sou, né, uma esposa, como eu sou uma mulher, eu vou trazer para vocês uma receita de como podemos viver nesses últimos dias. O tema da palavra é uma receita formidável de uma igreja arrebatável. Uma receita formidável de uma igreja arrebatável. Até hoje de manhã eu não tinha o tema, meu esposo me ajudou, glória a Deus. E ele falou, Thaís, uma receita formidável de uma igreja arrebatável. Ele sabe por que é arrebatável? Eu falei, olha, Alex, não sei por que é arrebatável. Porque agora diz que tudo que vira é legal e que vai para o Instagram é instagramável. Então vira uma coisa instagramável, uma coisa legal, que está top no Instagram. Então, como nós somos filhos de Deus, somos top, queremos viver com Ele eternamente, nós somos uma igreja arrebatável. Amém? E eu gostei muito disso, glória a Deus. E para que nós possamos viver esses dias, eu gostaria de dar essa receita, que está lá no meu livro de receita, em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 28. Vamos ler juntos lá? Eu vou ler na versão NVI, amém? Irmãos, quanto aos tempos e épocas,
não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à meia-noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com honra, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, e que advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus os santifique inteiramente. Essa é a nossa receita para hoje, que está nesse livro de Tessalonicenses. Aqui Jesus nos dá, através de Paulo, uma receita para que nós possamos trabalhar. E eu gostaria de dar para vocês o primeiro ingrediente dessa nossa receita poderosa, que é repreenda os sonolentos. E essa palavra que é repreenda os sonolentos está lá em Mateus 25:5, que fala assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todos vocês aqui conhecem a história das 10 virgens. Nós tínhamos as virgens sábias e as virgens nécias, né? E conta a história que o noivo demorou para chegar e todas elas dormiram. As sábias e as nécias. Só que as sábias, elas adormeceram, mas elas adormeceram preparadas para o grande dia. Elas adormeceram tendo óleo e tendo ainda mais azeite para encher a sua botija, azeite guardado. Porém, as nécias, elas só tinham azeite para aquele momento, e elas adormeceram. E muitas vezes nós estamos na igreja, e nós estamos dessa forma. Nós estamos dormindo dentro da igreja. Nós não estamos sendo sábios, nós não estamos preparados, nós estamos aqui dentro com uma capa. Nós estamos aqui dentro louvando ao Senhor Jesus, amando ao Senhor Jesus, mas quando nós saímos daqui para fora, nós rejeitamos os princípios do Senhor Jesus. Nós estamos dormindo, porque se o Senhor Jesus vem no grande dia, e nós estamos dessa forma, o que vai acontecer? As pessoas irão subir com Ele, e nós ficaremos. Nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. E nós, como noivas sábias, também temos o dever de despertar aqueles que estão dormindo. Nós temos que falar do Senhor Jesus para as pessoas. Nós temos que sacolejar para que eles acordem, para que eles despertem desse sono horroroso que eles estão vivendo. Porque talvez quando eles acordarem não dê mais tempo. Já tenha passado os dias. E eles vão perder de entrar
para a ceia com o Cordeiro. E eu creio que vocês não desejam isso. Nem ficar e nem deixar com que aquele irmão que você tanto ama, que você sabe que não está vivendo princípios, que você sabe que não está vivendo com Jesus, fique nessa terra. Fique aqui e perca a sua salvação. Então, né, essa é a primeira ingrediente da nossa receita. Repreenda os sonolentos. Ou, na verdade, exorte aos sonolentos, para que eles possam acordar e para que eles possam viver eternamente com o Senhor, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor virá. Pode ser que quando saiamos aqui da igreja aconteça alguma coisa com a gente. Então, para nós, o dia do Senhor já veio. E se você estiver dormindo, se você não estiver vivendo os princípios, se você não estiver preparado, nesse dia você perde a sua salvação. Nesse dia você pode ficar para sempre sem a sua salvação e sem a vida eterna. Nosso segundo ingrediente para esse nosso guisado aí é: incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Está lá em Isaías 40, do 29 ao 31, e fala assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantos entre nós estão cansados? Estão sem forças, estão desanimados. Será que como filhos de Deus nós estamos atentos a essas pessoas? Será que nós estamos lembrando que é Jesus que dá força ao cansado? Ele é a nossa dose diária de ânimo e de força que nós precisamos para vencer os dias maus. Porém, Ele usa as nossas vidas, Ele usa a nossa boca, para que através de nós possamos dar uma palavra de ânimo ao nosso irmão. Nós possamos estar amparando os nossos irmãos. Nós possamos estar dando força para os nossos irmãos. Jesus hoje, aqui na terra, Ele usa a sua vida para fazer isso. Será que você tem sido esse ombro para que o seu irmão se apoie e possa continuar na caminhada? Ou será que quando ele está cansado e desanimado, você é o primeiro a dar um empurrãozinho para que ele caia? Nós precisamos viver da forma que Jesus nos chamou para viver. Amando a todos, suportando os nossos irmãos em amor. E quando nós damos essa força para o nosso irmão, quando nós encorajamos, quando nós damos a ele um direcionamento para que ele vença aquele problema através da palavra de Deus, nós estamos amando essa pessoa. Então nós precisamos, nesses últimos dias, estar guardado em Jesus e saber que só nele, só Ele nos fortalece. Talvez você esteja aqui nessa noite e você veio e está se sentindo dessa forma, cansado, desanimado, sem forças. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele te trouxe aqui para que as suas forças sejam renovadas nessa noite. Para que você voe bem alto como uma águia. Para que você corra e não se exauste. Para que você ande e não se canse. Jesus, Ele é o maior interessado em te ver bem, em te ver animado, em te ver correndo, em te ver fazendo as coisas para Ele. Foi para isso que Ele te chamou. Não chamou você para andar desanimado. Não chamou você para estar cheio de problemas. O Senhor Jesus, Ele te chamou para ser forte e corajoso. E hoje Ele vai restaurar isso na sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Ele colocará em seus lábios palavras sábias que farão com toda certeza a diferença na vida daqueles que precisam de refrigério do nosso Deus. Você é essa pessoa que vai levar refrigério na vida de outras pessoas, em nome de Jesus.
E vamos lá para o nosso terceiro ingrediente para ter uma vida formidável e ser uma igreja arrebatável, que está em 1 Tessalonicenses. Filipenses, Tessalonicenses. Opa, agora, peraí, que eu me perdi. É novo também, sabe? Lidar com o computador. O nosso terceiro ingrediente é: procurem o melhor nas pessoas. Jesus, ele foi excelente nisso, em achar o melhor nas pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5, 13 ao 15, fala assim, essa versão é diferente, é a versão da mensagem, mas eu achei muito legal e eu quero ler com vocês, que fala assim: cultivem o companheirismo, cada um fazendo a sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no seu irmão. Eu achei isso muito poderoso, porque para a gente viver essa vida formidável, até chegar ao arrebatamento, nós somos de carne e osso e nós vamos estar vivendo aqui na terra. E Jesus, como eu falei, ele foi excelente em procurar melhor nas pessoas. As pessoas são chatas? Elas são. Elas são insuportáveis às vezes? Elas são. É verdade, nós somos humanos, nós temos carne, a gente vive na carnalidade às vezes. Mas nós precisamos ressaltar em cada pessoa as qualidades que ela tem. Porque eu tenho certeza que se nós colocarmos numa balança a qualidade e aquilo que não é bom no nosso irmão, a qualidade vai pesar muito mais do que aquilo que é desagradável. Então nós precisamos encontrar essas coisas boas nos nossos irmãos. Assim como Jesus fez. Jesus, quando foi chamar os discípulos, o que ele fez? Chamou Mateus, um cobrador de imposto. Um cara que cobrava sem ver a cara de quem era. Podia estar passando fome. Não, você está me devendo imposto. Me dá aqui o seu dinheirinho que eu tenho que levar para o governo. Então, Jesus transformou a vida de Mateus. Jesus, ele transformou a vida de Pedro. Um cara impulsivo, que fazia tudo da vontade dele, que gostava de fazer as coisas, às vezes, muitas vezes sem pensar. Mas Jesus transformou a vida de Pedro. Jesus, ele transformou a vida de Saulo, transformando ele em Paulo, um perseguidor da igreja, de um cara que levava o evangelho para todas as cidades. Então Jesus, ele era maravilhoso em achar o melhor nas pessoas. Ele via o defeito, mas o defeito ele não olhava, ele via, puxa, esse cara aí é corajoso, esse cara aí é destemido, esse cara aí ele vai me ajudar, esse cara aí quando abrir a boca, olha, Paulo falando desse jeito, mesmo contra os cristãos, imagina se ele abrir a boca para falar do meu amor e do evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus, ele via isso. E nós precisamos, da mesma forma que Jesus, achar o melhor que nós vemos na vida das pessoas. Devemos, nesses últimos dias, trabalhar para enxergar aquilo que ninguém vê. Um diamante bruto e feio em uma pedra preciosa e de grande valor. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pedras preciosas. Talvez você veio aqui nessa noite e nessa semana você ouviu coisas horrorosas a seu respeito. Talvez as coisas boas a seu respeito ficaram apagadas de tanto que você escutou coisas ruins. Mas Jesus, ele está falando para você que você vale a pena. Ele morreu por você, porque ele viu as suas qualidades. Ele viu o que ele podia transformar. Ele viu o que ele podia lapidar. E ele está aqui nessa noite para lapidar você e transformar você numa pedra
preciosa, de um valor inestimável, em nome do Senhor Jesus, amém? Quarto ingrediente, deixa eu tomar água. Um quarto ingrediente aí para nossa receita, que não pode faltar de maneira alguma, são 2 ingredientes que eu acho que são os principais, e um deles é esse aqui, que fala assim: alegrem-se sempre. Lá em Filipenses 4:4 fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Precisamos entender de uma vez por todas que a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele nos dá aquilo que precisamos e que somos completos nele. Como embaixadores de Cristo aqui na terra, precisamos ter esta alegria constante. A palavra fala lá em Provérbios 15:13, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então nós precisamos andar como Cristo andou nessa terra. Nós não podemos andar por aí carrancudos. Aqui na igreja a gente sorri para os irmãos, mas lá fora, por onde a gente vai, seja na panificadora, no mercado, a gente está carrancudo. Às vezes não é nem porque você é mal, às vezes você está focado, porque assim, ó, eu tenho sido muito cobrada do Espírito Santo, porque eu tenho uma cara fechada, e eu sou muito expressiva. E assim, quando eu estou focada, eu já enrugo aqui a testa e vou, né? Estou focada naquilo, preciso fazer aquilo. Esses dias eu estava ali atrás, entregando os envelopes de célula, parei perto da Kathleen, e estava procurando os líderes dela. Credo, Thaís, está tudo bem? Eu falei: o que foi, Kat? Não, você está com uma cara feia. Eu falei: meu Deus, já sorri, né? Eu falei: não, só estou procurando os líderes, não estou encontrando porque está escuro. E estou fechando a cara. Então a gente precisa andar por aí, sabendo que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou. Ele comprou as nossas vidas com sangue, o sangue do Cordeiro. E isso deve nos trazer alegria, a alegria da salvação. Então eu tenho que andar por aí saltitando, salmodiando, cantando. Eu não posso andar por aí reclamando, murmurando. Isso não faz parte dos filhos de Deus. Isso não deve, de forma alguma, fazer parte de nós que somos filhos de Deus. Nós devemos estar sempre alegres, sempre com um sorriso nos nossos lábios. O Senhor faz isso através de nós. E quando nós sorrimos para as pessoas, e elas sabem que nós temos Cristo no nosso coração, elas podem claramente ver Jesus através do nosso sorriso. Agora me diga, como é que as pessoas vão ver Jesus se eu ando assim? Não dá. Elas vão conhecer Jesus se a gente for alegre, se a gente for feliz. Eu acho muito massa, né? A pastora ela já anda assim o dia inteiro. Parece que ela vive dessa forma, né? E tem outras irmãs aqui na igreja também que vivem assim, sorrindo. Nós precisamos trabalhar nisso. Ah, Thaís, mas eu não consigo ser assim. Parece que eu estou fingindo. Não, você não está fingindo, querido. Não está fingindo. Você está demonstrando que Jesus transformou a sua vida. E isso está refletindo lá dentro. E você está pondo para fora de alguma forma. E que seja através de um sorriso, pelo amor de Deus. E que a alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias. Nós precisamos estar alegres todos os dias. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, esteja alegre. Amém? Esse é o nosso quarto ingrediente. Vamos lá para o nosso quinto, que essa comida está ficando bem boa. E é outro ingrediente que não pode faltar. É tipo o sal. Se faltar esse aqui, lascou-se. Ninguém vai comer essa comida daí. Que está lá em Efésios 6:18. Que é: ore constantemente. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração
por todos os santos. Como filhos de Deus, precisamos entender que temos livre acesso ao trono através das orações. A nossa conexão com Ele precisa ser diária e constante. Não é só no secreto, querido. Às vezes as pessoas são muito excelentes em fazer TSD, em estar adorando no secreto, mas quando sai na rua esquece que é crente. Esquece que é crente. Você tem que andar na rua quando você conhece o Senhor, e quando você caminha com o Senhor, e quando você tem intimidade com o Senhor, parecendo meio louco, falando sozinho, né? Você está andando na rua e está: Senhor, me direciona agora. Senhor, aonde que eu tenho que ir agora? Senhor, com quem que eu tenho que falar agora? Senhor, abençoa esse irmão que está aqui. Olha, ele está debaixo dessa marquise. Senhor, eu não quero mais que ele fique aqui, porque eu sei que o Senhor pode transformar a vida dele. Então você está em constante oração. Você está clamando em todo tempo. Você está orando. As pessoas pedem oração na rua, você ora. Então você precisa, como filho de Deus, estar em constante oração. Quanto mais íntimos somos do Senhor, não nos deixamos enganar pela voz de Satanás, que vem através do espírito do engano. Se nós estamos íntimos do Senhor, em constante oração, não é qualquer voz que vai nos confundir. E nós estamos vivendo dias maus, então nós precisamos estar atentos. Porque o diabo vai querer soprar nos seus ouvidos todo momento, e você vai achar que é Jesus. Mas se nós estamos conectados com Jesus, nós vamos saber discernir um espírito bom e um espírito mau. Aquilo que é bom para nós e aquilo que não vem da parte de Deus. Isso só vem através de muita intimidade com o Senhor Jesus. Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você, aonde você fala e Ele escuta e responde. Mas além disso, Ele deseja falar e também deseja que você o escute. Quantas vezes a gente vai, para o TSD ou vai orar e fala, só fala, mas não fica quietinho esperando o Senhor falar com você. A oração, ela é uma conversa. Você fala para Deus, Ele responde. Mas tem dias que o Senhor deseja falar com você. E você precisa estar conectado ao coração do Pai, para que você também possa escutar o que tem no coração de Jesus para você. Isso são tesouros preciosos. Então nós precisamos aprender a nos conectar com o nosso Pai nesses últimos dias. O Senhor Jesus breve está voltando. Ele está à porta. E nós precisamos estar cada dia mais íntimos dEle. Quero repetir aqui, talvez você entrou aqui como aquela noiva que está dormindo, desanimado, cansado, sem forças, não tendo vontade de orar, numa tristeza profunda. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus escolheu essa noite para transformar e para mudar a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Então você não está aqui por acaso recebendo essa receita que você vai poder fazer aquele prato fabuloso para a sua família em nome de Jesus. Outro ingrediente da nossa receita está lá em Filipenses 4, do 10 ao 12. Dê graças em todo o tempo. Até que Ele venha, nós precisamos ser gratos. E em Filipenses fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo escreveu isso. Ele sabia lidar com todas as situações e ele sabia ser grato ao nosso Deus em todas as
as situações? Será que você está sendo grato? Será que você está dando graças ao Senhor pelas situações que você tem passado? Ou será que você está murmurando? Ou será que você está maldizendo? Ou será que você está gritando aí pelos 4 cantos que Deus esqueceu de você? Deus, Ele nunca esquece dos seus filhos. Nunca esquece dos seus filhos. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, desamparado, mas Deus, Ele está te carregando no colo. Ele tem o melhor para você. E nós precisamos aprender a ser grato. Mas Thaís, como é que eu vou ser grato? Você não sabe o que está passando. Eu estava conversando com o Alex e algo que me surpreendeu naquele dia do massacre naquela creche. Foi quando aquele pai foi para as mídias e falou que perdoava aquele homem. E sabe o que ele falou? Eu sou grato pelo tempo que eu vivi e tive com o meu filho. Nós devemos ser gratos nessas situações também. É as mais difíceis que Deus prova o nosso coração. Precisamos ser gratos como Paulo. Por todas as circunstâncias que passamos, em todas elas, Deus está ensinando alguma coisa. Estará nos provando e observando onde está o nosso coração. Se nas coisas eternas ou nas coisas desse mundo. Se os nossos olhos estiverem na eternidade, os nossos problemas serão pequenos. Se os nossos olhos estiverem aqui na terra, os nossos problemas se tornarão um gigante, que podem nos derrubar e podem até mesmo nos matar. Então seja grato porque você tem uma casa pequena, seja grato porque você está respirando hoje, seja grato porque você está bem, seja grato porque você conseguiu abrir os olhos, seja grato porque você anda, seja grato porque você tem um filho, seja grato ao Senhor porque você tem um esposo, seja grato pelas coisas que você tem na sua casa. E é tão fácil nós nos perdermos nisso e começarmos a murmurar. Essa semana, esse mês não tem sido fácil. Deus tem provado no nosso coração assim lá no fundo. E estraga isso, estraga aquilo, e conserta isso, e conserta aquilo. Mas eu sei que é Deus provando. Ele quer falar alguma coisa. Quando eu vi que eu ia murmurar, eu falei, Senhor, o que eu tenho que aprender? Me fala, eu sou grato por tudo que eu tenho, mas me ensina aquilo que eu preciso aprender ainda. Me ensina se o meu coração, ele está preso em alguma coisa dessa terra ainda. Porque Jesus, ele nos ensina. Então, nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Amém? O nosso 7º ingrediente é o seguinte: não apague o reflexo do Espírito Santo na sua vida. Ou não apague o fulgor do Espírito na sua vida. Não tem a ver, mas também tem, com o teu relacionamento com o Espírito Santo, ou o tanto que você fala em línguas, ou o tanto que Jesus se manifesta em você. Mas tem a ver com o que Ele faz através de você. O fulgor é aquilo que é refletido através de você. E lá em Coríntios 13:18 fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, ao qual vem o Senhor, que é o Espírito. E lá também, Mateus 5, na versão da Mensagem, eu peguei porque também achei muito legal, fala assim, Mateus 5:14. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros.
vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai. Então, depende de nós. Chutar o balde depende de nós. Fazer com que a luz do Senhor Jesus brilhe através de nós, só depende de nós. Se você não tem coragem, muitas vezes, de falar do amor de Deus, porque você tem vergonha, você está pondo um balde em cima da luz que Ele está colocado em você. Você vem aqui na igreja, recebe do Senhor Jesus, começa a brilhar, começa a entender os princípios, começa a falar de Jesus, mas de repente vem aquele amigo que há anos você não via. Aí você fala, cara, eu não posso falar que eu sirvo Jesus, ele vai rir da minha cara. Aí você põe um baldão em cima da luz. A gente tem acontecido uma coisa bem legal no Difflin Start. Nós estamos desafiando os adolescentes a fazerem células nas escolas. E nós estamos indo para a 3ª célula em escola diferente. A gente já tem célula no Zilda, a célula no 29, e agora nós temos uma célula lá no Monteiro Lobato. E esses adolescentes, eles estão se desafiando, se encorajando a tirar o balde de cima da luz deles. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes eles têm medo de mostrar que eles servem a Jesus. Mas Deus, Ele tem transformado tanto a vida deles, tem feito coisas tão grandiosas que eles estão falando, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que colocar no mais alto monte, essa luz tem que brilhar para essa cidade inteira conhecer quem é Jesus. Como filhos de Deus nesses últimos dias, você precisa ter esse compromisso de apresentar Jesus para as pessoas, de fazer a sua luz brilhar. As pessoas estão sedentas. A palavra fala que a criação ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então não deixe qualquer coisa encobertar a luz do Senhor Jesus na sua vida. Se encha de coragem, de ousadia e fale da palavra. Pregue o Senhor em tempo e fora de tempo. Escreva um cartaz, saia na rua gritando que Jesus está voltando. Vão te chamar de louco? Vão te chamar de louco. Você vai perder seguidores? Vai, com certeza. Você vai perder muitos seguidores. Se Jesus Alex postou lá uma menina que se converteu e ela era uma influencer para os jovens. A partir do momento que ela se converteu, ela perdeu não sei quantos mil seguidores. Quanto? Ela perdeu 100 mil seguidores. Sabe por quê? Porque ela parou de mostrar a bunda e os peitos na internet. Porque ela se converteu, porque ela está amando Jesus, porque ela pôs a luz dela para brilhar lá no alto. Ela perdeu seguidores, mas ela ganhou a vida eterna. O que você quer? Seguidores ou a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Não sei vocês. O nosso 8º ingrediente está em 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E fiquem com o que é bom. Lembre-se das palavras proféticas ao seu respeito. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão fora do comum que a gente esquece das promessas do Senhor para a nossa vida. A gente esquece daquilo que foi falado através de homens de Deus para a nossa vida. A gente está cabisbaixo e a gente esquece que o Senhor é a nossa rocha inabalável. Quantas vezes eu estava aí quase desistindo e falando, Senhor, eu não vou suportar. E Ele falou, Thaís, eleva os teus olhos para o monte. É de lá que vem o teu socorro. Palavra, um rema que Ele deu para a minha vida. Muitas vezes eu falei, Senhor, está difícil, eu não vou suportar. E Ele falou, Thaís, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos tem palavras que o Senhor entregou para você? Hoje eu estava lembrando que há 15 anos atrás eu fui numa igrejinha lá no bairro Alto, em Curitiba. E eu estava na fila para receber oração e o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e falou, eu vejo que você vai ser uma grande pastora. Eu olhei assim para o pastor e falei, não, uma grande cantora. Eu vejo que você vai ser uma grande pastora. E olha o que está acontecendo.
apesar de mim, Deus está usando a minha vida para falar para os jovens, para os adolescentes, porque Ele quis e porque Ele quer fazer as coisas acontecerem na nossa vida. São promessas do Senhor, não para que a gente venha se vangloriar, não, é para que muitas pessoas venham ser salvas através da sua vida. É para que você venha falar do amor de Deus ao Senhor. Então lembre-se das profecias que foram ditas a seu respeito. Deus, Ele não se esqueceu de uma só palavra que Ele falou para você. Mesmo quando você era criança, Deus entregou algumas profecias e elas vão se cumprir na sua vida. Talvez elas não se cumpriram, sabe por quê? Não foi porque Deus esqueceu. Foi porque você desanimou, foi porque você cansou, foi porque em algum momento da sua vida você desistiu. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não esquece do que Ele fala. Jamais Ele esquece do que Ele fala. Então lembre-se das coisas que o Senhor falou para você. Isso vai se tornar um combustível para que você possa viver até que Ele venha. Até que Ele venha. Esses dias estão próximos, mas a porta está se estreitando. Então você precisa ter os seus pés firmados nessas palavras que o Senhor tem dado a você. Nessas palavras que o Senhor tem dado a você. Amém? Nosso último ingrediente para a nossa receita é nos afastar do mal. Afastai-vos do mal. E essa palavra está escrita em, acho que é 1 Tessalonicenses 4, que fala assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus e se amarem uns aos outros. Nesses últimos dias, nós precisamos viver intensamente em santidade. Não é fácil, mas é uma decisão. Eu decido me santificar todos os dias. Eu decido ter uma vida santa. Eu decido me afastar do mal. Eu decido não abrir aquela página da internet que vai me trazer mal. Eu decido me afastar dos vícios. Eu decido me afastar do alcoolismo. Eu decido me afastar das drogas. Eu decido me afastar da pornografia. Eu decido me afastar do adultério. Eu decido ser santo, porque Jesus é santo. O pecado faz separação do homem com Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, foi isso que nos separou de Deus, do Pai dele. O pecado que estava sobre as nossas vidas fez separação de Jesus com Deus naquele momento. Porque o pecado nosso estava sobre ele. Então o pecado não pode andar conosco. Mas está aí, se eu pecar, Deus é tão bom que Ele coloca o arrependimento. Se você peca, você se arrepende. E você recalcula a rota. Eu preciso mudar. E nessa noite, talvez você chegou aqui
de uma dessas formas, e você não sabe como proceder até que Jesus venha. A palavra fala que o caminho é estreito. Precisamos todos os dias decidir não pecar, decidir viver de modo digno ao nosso Senhor, nos purificando diariamente a nossa mente, o nosso coração, tirando do nosso coração as vontades da carne. Queridos, temos uma promessa de vida eterna, mas a vida eterna com Cristo depende de nós e vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar algo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e que todos recebam remissão dos seus pecados e que todos possam conseguir a coroa da glória. Mas existe um caminho e um processo para isso. Mas também existem muitas promessas na palavra afirmando que nós conseguiremos. Jesus, ele veio a essa terra, se fez homem e ele atestou que como homem nós conseguiríamos. Ele não tinha nem nada divino quando ele estava naquela cruz. Ele estava como homem. Ele passou como homem nessa terra. Ele tinha autoridade sim, mas ele estava em carne. Então nós também conseguiremos passar por todas essas coisas até que Jesus venha. E nessa noite eu estou aqui, e talvez você chegou dessa forma, cansado, desanimado, sem alegria, não tendo tempo com Deus, não sabendo mais como orar, não sabendo mais acessar o trono da graça do Senhor. Eu estou aqui nessa noite, Deus está aqui nessa noite para te dizer que Ele quer mudar tudo isso em você, que Ele quer restaurar todas as coisas, que Ele quer te dar força novamente, que Ele quer te dar alegria novamente, Ele quer que você tenha gratidão no seu coração novamente. E eu quero convidar você, primeiro a você se colocar de pé. E também eu quero convidar você, que talvez esteja aqui e se encaixou num desses ingredientes. Talvez nessa nossa receita, se você fosse fazer, faltaria um desses ingredientes para completar esse prato. Esse prato que te fará uma igreja arrebatável. Esse prato que não vai fazer com que você se envergonhe nos últimos dias, ficando para trás. Que te torne os ingredientes que tornam você uma igreja arrebatável, uma igreja que alegra o coração do Senhor Jesus. E eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja que é você. Se você se encaixa e tem falta de algum desses ingredientes na sua vida, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se está te faltando alegria, força, vem aqui na frente. Jesus, Ele quer renovar a sua força. Ele quer fazer tudo novo na sua vida hoje. Ele quer te dar o combustível que você precisa para a caminhada até que Ele venha. Até o dia que o noivo chamará a noiva para cear com Ele. Jesus, Ele está aqui. E Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Aleluia. Aleluia. Não perca essa oportunidade de Jesus te renovar, de Jesus encher o seu coração de alegria novamente. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Pai, eu peço, Pai amado, por esses irmãos que estão aqui na frente, Pai, que
que foram corajosos e se desafiaram, Senhor, e entenderam, Pai, que está faltando um desses ingredientes na vida deles. Pai, se falta alegria, Pai, que o Senhor encha o coração deles de alegria. Se falta ânimo, Senhor, que o Senhor dê ânimo. Se falta força, Senhor, que o Senhor os encha de coragem, força e ousadia, Senhor, para viver nesses últimos dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se talvez, Pai, eles estão vivendo essa vida, mas esqueceram das palavras que o Senhor disse quando eles ainda eram crianças, quando eles ainda eram adolescentes, Pai. Que o Senhor traga à memória agora, Senhor, todas essas palavras, Senhor. Palavras de esperança, palavras que geram esperança, palavras, Pai, que trazem alegria, Senhor. Coloca novamente, Pai, no coração dos seus filhos, Pai. Traz à memória aquilo que traz esperança, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que eles estejam prontos, Pai. Preparados, Senhor. Tempo e fora de tempo, Senhor. Para viver o seu evangelho, Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. E essa palavra que está lá em Tessalonicenses, ela termina falando assim, ó, que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e mantenha-os preparados para a vinda do Senhor Jesus. Pois quem chamou vocês que está aqui na frente, Ele é de total confiança. Se Ele disse, é porque Ele vai fazer. Então não se esqueçam, se Deus chamou vocês, se Ele disse, se Ele chamou, Ele vai respaldar e Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.